A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite aqui, né? Está de noite, não sei se você estará assistindo esse vídeo, essa aula, nesse mesmo horário, mas enfim, eu gostaria de louvar a Deus por poder hoje estar aqui novamente. Ficamos algumas semanas aí sem conseguir colocar essa aula aqui no YouTube, devido a algumas situações, mas graças a Deus aqui estamos nós de novo com o Evangelho de João. E hoje entrando no capítulo 8, um capítulo onde Cristo revela para nós uma nova vida, um novo andar com Ele. Eu gostaria de compartilhar isto com vocês, amém? Então, se você puder, se você estiver com a sua Bíblia neste momento, vá comigo, entre em alguns versículos, vamos conversar com a palavra do Senhor, vamos dialogar com ela e trazer para nós essa revelação tão magnífica que o Senhor trouxe através dessas histórias para mim, para você, para falar sobre essa nova vida, essa nova caminhada com Ele. Amém? Oremos em nome de Jesus. Onde você estiver neste momento, eu te convido a estar orando para nós estudarmos juntos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento, me coloco diante da Tua presença, coloco o meu ambiente, coloco minha casa, a casa deste irmão, desta irmã, o trabalho, onde ele estiver ouvindo esta palavra, Deus, que o Senhor possa estar entrando com o seu poder, com a sua autoridade. Ó Pai, que o Senhor venha estar tirando venda dos nossos olhos, para que possamos compreender a Tua palavra. Compreender muito além do texto, muito além, Senhor, das linhas escritas, que nós venhamos a entender seus desígnios, seus propósitos e compreender que há uma nova vida contigo. Pai, é o que eu te peço nesta noite, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje a história é muito conhecida. Creio que talvez a maioria que esteja ouvindo esse vídeo já leu ou já ouviu alguma ministração sobre esta história, que é a história da mulher adúltera. É a história em que Jesus estava orando, Jesus estava no Monte das Oliveiras e pela manhã bem cedo ele retorna ao templo. E vamos recordar que quando ele retorna ao templo, havia acontecido, provavelmente no dia anterior, uma dissensão, uma discussão entre os judeus, porque os judeus não estavam compreendendo quem era Cristo, e eles começaram, nós falamos isso na outra aula, que inclusive até os irmãos de Jesus não compreendiam, e os judeus começam a achar que Jesus falava dele próprio e que Jesus se colocava como um filho de Deus, sendo que não poderia ser digno disto. Era muito difícil para aqueles judeus olharem para Jesus, o carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria, como o filho de Deus. Era algo que fugia, né, da cogitação humana. E infelizmente houve essa discussão. E aí no outro dia, no capítulo 8, narra que Jesus volta ao templo. E olha comigo, se você puder, no versículo 3 diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha que coisa interessante, já nesses primeiros versos. Como eu já falei, a história é muito conhecida, mas para comigo e tenta enxergar aqui os pormenores. Escribas e fariseus eram doutores da lei. Eram homens com um conhecimento profundo da lei. Eles pegam uma mulher no ato de adultério, arrancam aquela mulher e levam até Jesus,
colocam-a sobre Cristo, diante de Cristo, e eles falam: olha, a lei diz que ela deve morrer, que tais mulheres devem morrer. Mas eles não falavam isso porque queriam cumprir a lei. Eles falavam isso porque eles queriam ter do que acusar Jesus. Eles queriam achar algo em Cristo para acusá-lo. Isso me traz à memória um momento em que Daniel, lá na época do rei Dário, ele, junto com outros homens, o rei começa a ver que Daniel, ele era superior, havia algo diferente de Daniel, e o rei Dário começa a cogitar a possibilidade de colocá-lo acima de todos. E alguns homens vão procurar algo de errado em Daniel, e eles não acham. A Bíblia fala que eles não encontram nada, nenhum erro em Daniel. Então o que eles fazem? Eles falam assim: vamos procurar algo na lei do seu Deus para acusá-lo. O inimigo muitas vezes vai tentar achar em nós situações, vai tentar usar contra nós a própria palavra para tentar nos acusar, para tentar nos matar. E aqui, irmãos, olhando para algo que Deus quer trazer para a nossa vida, essa mulher, muitas das vezes, ela representa nós mesmos. Ela nos representa naquele momento em que nós estamos falhando contra Cristo, uma vida anterior à vida com Jesus. E nesse momento, Satanás, o inimigo, quais são as acusações, quais são os objetivos de Satanás? Nos matar. Satanás, ele não quer fazer nada além do que nos matar, mas nos matar fisicamente? Não. Nos matar fisicamente também é interessante, mas se nós morrermos sem a salvação. Então, olhem bem que o objetivo desses homens não era trazer uma transformação na vida da mulher. O objetivo desses homens não era trazer uma transformação à vida daqueles que estavam à volta, porque quando Deus ordenou assim, é para que o povo fosse sarado, é para que o mal fosse arrancado do meio deles. Isso você vai ler lá em Deuteronômio 17:7. Deus deixa bem claro que quando a lei ordenava que alguém morresse, mais de uma testemunha iria, e essa pessoa levaria o outro, a acusação. Mas qual seria o objetivo? Arrancar o pecado do meio deles. E nós não vemos isso aqui. Aqui já começou o erro, porque o objetivo deles não é arrancar o pecado do meio, mas é achar algo em Cristo, o qual eles possam acusá-lo. E uma coisa eu falo para os irmãos: Deus não nos tenta, Deus nos prova, porque provação tem como objetivo o aumento da fé. Agora, a tentação vem de Satanás. Satanás nos tenta, porque tentação tem o objetivo de nos levar à queda. E observe que Cristo não mudou a sua postura. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha que lindo, porque toda aquela situação era um cenário de extrema pressão. Era um cenário em que uma pessoa poderia perder a vida, em que poderia ter naquele exato momento um homicídio e Jesus estar tranquilo. Jesus não muda. Jesus se inclina e começa a escrever com o seu dedo em terra. Certo dia eu vi uma ministração que achei belíssima. Terra, o pó da terra foi de onde nós fomos criados. E parece que Jesus tocando naquela terra trazia memória, e todo mundo é pó. Todo mundo um dia retorna para cá. Todo mundo um dia volta para o pó da terra de onde foi tirado. Mas como você tem vivido essa vida aqui? Como você tem vivido o seu agora? Como tem sido a sua história? Porque vida você só tem uma. Mas guarde isso com você. Já começamos aqui com uma acusação para a morte.
Seja ela da mulher, seja ela de Cristo. O objetivo da acusação era matar. Satanás, ele sempre vai soar no teu ouvido de mentiras, com o objetivo de te matar, com o objetivo de trazer morte e não de arrancar pecado. Quando as acusações, quando os temores, quando os anseios vêm na nossa memória, com aquele pensamento de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não tem jeito para mim, tenha certeza que é Satanás falando. Porque quando Deus te fala, Ele te fala para tirar pecado do meio e não para trazer morte. Ele te fala para tirar a morte do meio e colocar a vida. Amém, irmãos? Mas vamos lá, vamos continuar. A Bíblia diz no verso 7 que como eles insistiam perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aleluias. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Glória a Deus. Volta a usar essa ilustração. Deus um dia parou. Deus um dia parou toda a sua criação. E Ele parou para criar o homem. Ele parou para fazer o homem a sua imagem e semelhança, para pegar o pó da terra. Ele se inclinou, irmãos, para pegar o pó da terra, para preparar o homem. E agora este mesmo Deus encarnado, Filho da humanidade, está inclinado. Mas aqueles homens insistem em perguntar. E é a voz do próprio inimigo: ei, você não vai fazer nada, ela é pecadora, o que você diz, o que você faz, você vai deixar ela desse jeito? E a resposta de Cristo é: ele se endireita como Deus, como soberano. Ele se endireita, ele fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, essa história é muito conhecida, mas traz isso para a tua vida. Deus te criou, Deus te formou, Deus te gerou no ventre da tua mãe. Deus sabia e conhecia toda a tua história e agora Satanás tenta te dizer que você não é digno. Mas Deus se endireita e Deus diz que ainda há uma história para você. Jesus Cristo se endireita e diz: acusa, você não tem pecado? Atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que do mais velho até o mais novo foi saindo. Deixa eu te trazer isso aqui, à luz das sombras espirituais. Quantas coisas lá do passado, quantas coisas que já tem tempo na sua história te acusando, dizendo que você não pode. Quantas coisas do seu passado, talvez da sua infância, adolescência, não sei, que vem tentando dizer: você não é capaz, você não pode, você viveu assim, você fez isso, você fez outra coisa. Entenda que de um em um vai saindo quando Jesus dá a ordem. De um em um vai se retirando quando Jesus fala: tira a primeira pedra se você pode. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás não tem legalidade sobre a nossa vida. Porque ele não toca quando Jesus não permite. Aquelas pessoas, vamos trazer isso aqui à luz de sombras, aquelas pessoas, elas estão simbolizando coisas que vêm lá de trás para nós, tentando nos impedir, tentando nos trazer a morte, tentando nos parar, nos matar diante de Cristo. Mas Jesus se endireita. Mas depois que ele se endireita e ele dá a ordem, ele volta para o mesmo lugar, ele volta para o pó da terra. Ele volta a escrever no pó de onde ele nos fez. E aquelas pessoas vão saindo de uma a uma, até que ele se endireita de novo. Ele olha para a mulher e ele fala assim: olha que lindo. Quando Jesus não viu mais ninguém, ele falou: onde estão aqueles teus acusadores? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Porque ele perguntou: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, nem eu mesmo. Nem eu, Deus, te condeno. Vai e não peques mais. Patrícia, essa história é muito conhecida, eu já conheço, mas você entende isso para a tua vida? Você entende o que Cristo está falando para você? Você compreende o que Deus está falando para você como filho? Ei, o teu passado não tem capacidade de te condenar.
A tua família, a tua história, a casa que você foi forjada foi escolhida por mim. Entenda que seus pais foram escolhidos por mim. Entenda que a circunstância, que a cidade, tudo que foi escolhido por mim. Agora para de aceitar as acusações. Porque eu não te condeno, mas uma ordem eu te dou. Vai. Dá procedimento à sua caminhada, mas vai agora sem pecar. Vai agora sem pecar. E é por isso que eu quero trazer o capítulo 8 para você. Porque no capítulo 8 de João, Jesus vai continuar, ele vai entrar num diálogo, onde ele começa a se apresentar como a luz do mundo. Lá no versículo 12, ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenda que seguir Jesus é receber essa vida, é receber essa luz. Certo dia, eu e minha família víamos por uma estrada muito escura, e minha filha de 7 anos, ela começou a falar: mãe, eu estou com medo. E é a mesma estrada, é uma serra, é a mesma estrada que ela fala que é linda durante o dia, porque as árvores se fecham, fica igual um túnel, mas à noite ela estava com medo. E eu falei: filha, começa a olhar para as luzes, começa a olhar a luz do farol. E ela olhou. Eu falei: está vendo? É uma pequena luz, mas é uma pequena luz que nos mostra a direção. É uma pequena luz que nos mostra se tem um buraco na estrada. É uma pequena luz que não nos deixa sair da nossa mão. É uma pequena luz, mas é uma pequena luz que faz diferença. Agora eu não estou falando de uma pequena luz, eu estou falando de Cristo. E ele se apresenta como a luz do mundo. E eu volto para essa mulher, Satanás tentando matá-la. E Jesus agora, em outro diálogo, ele está dizendo: ei, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, não será morto. Aquele que me segue não morrerá, porque eu sou a luz do mundo. E a luz, olha que lindo, mas terá a luz da vida. Por que a luz da vida? Por que Jesus bate tanto na vida? Por que Jesus fala tanto de vida em abundância? Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz da vida. Por quê? Porque na queda nós perdemos a vida. Na queda do homem, Deus falou que ele morreria. Ele morreu em seu conhecimento de Deus. Nós morremos, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, mas Jesus Cristo veio restaurar o nosso relacionamento com Ele. Jesus Cristo é a luz que ilumina as trevas, e aquele que segue Jesus receberá a luz da vida. Ainda que Satanás diga: você tem que morrer, você não é digno, você não pode, Jesus te fala: ei, eu sou a luz da vida, e aquele que me segue andará nela. E sabe o que é mais lindo no capítulo 8? É que começa a ter uma discussão com os fariseus, eles começam a acusá-lo: você se testifica de você mesmo, você fala de si próprio. E Jesus vai conversando com eles tranquilamente. Jesus vai falando sobre um pouco sobre sua morte, mas de uma forma em parábola. E alguns começam a acreditar em Jesus. E aí no versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha que Jesus está falando, alguns já estavam crendo nele. E agora Jesus dá o segredo: você quer viver nessa luz? Você quer receber essa vida? Você quer ter a sua história realmente mudada? Você precisa permanecer. Você precisa agora permanecer na minha palavra e verdadeiramente sereis livres. Por que muitos não conseguem se sentir livres em Cristo Jesus ainda? Por que muitos ainda estão dando ouvidos à voz dos acusadores? Ei, eu estou falando de uma judia que estava em pecado. Eu estou falando de uma mulher que conhece lei, mas ela não estava livre. Jesus está como o pão da vida, como a luz da vida, como a água da vida. Jesus é aquele que entra, mas ele fala assim: ei, permaneça. Você já crê, mas permaneça e recebereis, sereis verdadeiramente meus discípulos.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ouvi isso há poucos dias e achei linda a forma que o pastor Juscelio apresentou. Conhecer é se relacionar. Todas as vezes que a palavra conhecer na Bíblia aparece relacionada a casais, está falando de um relacionamento, está falando de um relacionamento íntimo. E aqui Jesus está falando, ei, conheça, se relacione comigo, se relacione com a minha verdade, vá para a minha palavra, conheça nos pormenores e verdadeiramente sereis livres. Jesus nos chamou para sermos livres. Jesus nos chamou para, como essa mulher, sairmos dessa posição de vergonha, sairmos dessa posição de morte e entrarmos na posição de vida e termos a nossa natureza reescrita por Ele. Entenda que Jesus, Ele apagou o nosso pecado e Ele falou que necessário nos é nascer de novo. Nós nascemos numa nova natureza em Jesus. O apóstolo João apresenta isso em todo o seu evangelho. Uma vida nova em Cristo, uma vida nova com o Senhor, uma vida nova, mas eu já sou cristão há 20, 30, 40 anos, ei, mas Jesus tem uma vida nova para você. Você já está experimentando ela. Você já é um seguidor de Cristo, que permanece na palavra dele e que é livre. Porque como você vai ver no texto, daqui a pouco, Jesus fala que ser filho de Abraão, Deus podia suscitar até pedras. Mas o que Jesus está falando é de relacionamento. Eu não estou falando de ser crente, é o que Jesus está dizendo aqui para os judeus. Eu não estou falando de ter a linhagem judaica, não. Eu estou falando de relacionamento. O povo judeu, quando Deus quis falar com eles, eles taparam os ouvidos e falaram: Moisés, fale só você com Deus, porque é difícil demais ouvir a voz do Senhor. Como tem sido a nossa postura diante de Deus? Verdadeiramente a nossa carne tem morrido, porque aquela mulher seria morta pelo acusador, mas Jesus matou aquela mulher diante dos acusadores, espiritualmente falando, irmãos, uma sombra aqui. Jesus trouxe a morte real, que era a morte de dentro para fora. Era aquela morte que Deus falava lá em Deuteronômio 17. Era aquela morte que arrancava pecado. Essa morte Jesus cumpriu, irmãos. Olha que lindo. Jesus cumpriu a lei na íntegra. A lei dizia para que o pecado seja tirado do meio de vós. Jesus não matou aquela mulher fisicamente, mas Jesus matou a natureza que a aprisionava. E Jesus deu a ordem: agora vai, não peques mais, porque eu já arranquei do meio o pecado. Quando Jesus fala eu venci o mundo, é isso que ele está dizendo. Hebreus nos diz: achegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça, porque vocês têm um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele intercede por nós. Olha que lindo, gente. Jesus nos conhece, Ele intercede por nós, Ele está diante de Deus, o véu do templo foi rasgado, você tem livre acesso. Não deixe Satanás te diminuir, não deixe as vozes do inimigo te diminuir, porque você tem livre acesso ao trono da graça. Você é filho, mas Jesus quer te chamar para uma vida de permanência, uma vida constante. A constância te trará libertação. O conhecer a verdade, a constância em conhecer a verdade, todo dia, produzirá, vai gerar a libertação na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe grandemente. Eu louvo a Deus pelo Evangelho de João, porque é o Evangelho que nos mostra que a antiga natureza, ela perdeu. A natureza do Adão caído perdeu, porque o Adão que restaura vidas nasceu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém? Deus te abençoe. Se esse vídeo, irmãos,
tem te ajudado, se esse vídeo tem produzido para você frutos, compartilha com outras pessoas. Curte esse vídeo, nos ajuda propagando essa palavra. Aqui nas redes sociais não há limitações, nós conseguimos ter um alcance muito maior. E eu peço aos irmãos que puderem, estejam compartilhando, estejam curtindo esse canal. E o próprio YouTube vai começar a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E assim nós teremos um alcance cada vez maior com essa palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.